Bom, então eu queria apresentar a todos a minha amiga Rafa. Ela é psicóloga e neuropsicóloga clínica, é isso? Isso mesmo. Muito bom. Então eu chamei ela para a gente falar nessa live um pouco sobre violência doméstica, né? Mais especificamente a violência psicológica, né? Então os mecanismos que o agressor usa para violentar as mulheres, porque a violência doméstica ela não é só quando ocorre uma agressão física, né? A violência doméstica ela se dá com os mecanismos que a gente vai falar aqui, né? Ela se dá com o abuso emocional, ela se dá com manipulação, com o gaslighting, com a culpa, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e já vai preparando aí suas perguntas que no final a gente vai responder. Bom, Rafa, então eu queria começar te perguntando, né? O que é o gaslighting e como que ele se manifesta nas relações abusivas? Sim. É, bom, gaslight, ele é um tipo de abuso, né? Uhum. Eu diria até que ele tá dentro de todos os tipos de violência, né? Ele se encontra ali. É, é como a gente vê ele quando ele se antecede, né? Principalmente num relacionamento conjugal ali, né? Então ele se faz presente nesse momento. Então, ele tá dentro de negação de eventos, né? Então, quando a vítima fala de alguma situação que essa pessoa fez e ele começa a distorcer essa situação, né? Realmente deixando ela confusa se aquilo realmente aconteceu. Minimização dos sentimentos, então ele começa a dizer, né? Dizendo que ela tá exagerando, né? Que não é bem assim, que aconteceu, né? Então, muita invalidação. Mudança de narrativa, então ele começa a distorcer a narrativa que está sendo apresentada de maneira que essa pessoa ela começa a ter o papel de abusador, né? E o abusador de vítima, né? Então, essa inversão de papéis. Então, isso entra até no que a gente falou mais cedo, né? Da questão da gratidão, né? Poxa, mas você não vê o que eu faço por você, né? Então, essa inversão mesmo de uma narrativa, como se a situação, a pessoa é o problema, né? A vítima é o problema, ela tá agindo de maneira injusta, né? E não ao contrário. E atribuição de culpa, né? Que também está relacionada a isso, que é dizer, eu explodi por sua culpa, né? Foi porque você falou isso pra mim, então é sua culpa eu ter feito o que eu fiz, né? Então, por isso que nesse caso, por exemplo, né, acaba se encontrando numa agressão física, né? Como eu falei no início, porque ele tem uma explosão física, né? Uma agressão física, e aí logo em seguida, né, tem essa atribuição de culpa, por exemplo, né? Acho que seria um bom exemplo dessa situação, né? De como ela se apresenta também em outros tipos de violência. Muito bom. E você diria assim que o que o gaslighting ele produz na vítima? Isso é muito bom. É, eu queria até falar um pouquinho de como isso me interessou, né? Como esse assunto começou a me interessar. Foi justamente pensando nisso, né? Foi quando eu estava estagiando em uma instituição em Campinas, em 2016, ali, né? E era uma instituição de periferia, onde tem aqueles eventos contraturnos, né, de escola. Então, os alunos que estudam de manhã ficam à tarde lá fazendo atividades e os que estudam à tarde ficam na manhã. E eu fui estagiar lá e era muito perceptível o ambiente assim familiar que eles viviam de violência, né? Até é importante falar isso porque esse tipo de abuso ele também está em outros contextos familiares, não só conjugais, né? Mas também em outros níveis de relacionamentos, né? E esse específico eram crianças, né, que estavam lá. Inclusive, teve até episódio de um menino que chegou, ele devia ter uns 6 anos, ele chegou um dia queimado, né? E a mãe tinha feito essa queimadura nele. Mas foi interessante porque, assim, numa dinâmica que foi quando me despertou, né, o interesse pelo assunto, foi numa dinâmica que eu fiz, aquela dinâmica que é até muito clichê, né? O que você quer ser quando crescer? E foi muito unânime, assim,
você via a resposta assim: eu queria ser veterinária, mas minha mãe disse que eu não vou conseguir, e que no máximo eu vou ser uma vendedora. Eu queria ser bombeiro, mas meu pai falou que eu vou ser traficante igual a ele, sabe? E nisso eu fiquei muito impactada, né, com essas falas, assim, eles tinham um sonho, mas existia uma fala, assim, dos pais, né, e todo um contexto também, que eu falei, caramba, eles podem de fato não serem isso que eles querem, não por uma incapacidade deles, mas por esse tipo de violência, né, que foi descredibilizando, né, essa capacidade. E foi aí que eu comecei a estudar sobre violência psicológica, porque de fato existe muito esse destaque, né, e essa evidência, porque de fato, né, a violência sexual e física, ela é mais fácil, né? Acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse impacto me gerou muito desconforto, assim. E aí é sobre, né, respondendo a sua pergunta, né? Uma das principais questões que eu vejo, e que eu até fiz uma postagem sobre isso, é justamente a violência, né, principalmente psicológica, ela afeta aquilo que o indivíduo tem de mais importante, que é a identidade, a integridade dele enquanto pessoa. Então, é, a dúvida constante sobre si mesmo, sobre o que está falando, sobre a sua capacidade, não é? Então, essas crianças, né? Elas tinham um sonho, mas elas já se viam incapazes de realizá-los, né? Isso por falas e não por uma realidade, né? Então, essa dúvida constante se vai ser capaz, então isso gera dificuldade de tomada de decisões, né? De conseguir realmente sair do ciclo, porque ela acaba se sentindo de fato culpada, né? Então, ela é vista como um problema, né? Então, é ela sendo o problema, então ela tem essa identidade dela totalmente distorcida. Esse sentimento de culpa, né? Então, essa culpa ela é um pensamento constante de inadequação, né? De insuficiência, porque parece que de fato, né? Tudo que ela faz não é suficiente, né? Para ela ser digna, né? De algo. Então, esse sentimento. E aí a gente tem danos emocionais, né? Então, o que é mais comum a gente ver é o estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, depressão. Então, a gente tem sim esses tipos de efeitos gerando até mesmo transtornos emocionais, né? Sim, e uma das coisas que você estava falando do gaslighting, né? Como ele transforma a percepção da realidade. E eu vejo muito isso, assim, nas vítimas de violência doméstica, elas passam a acreditar na narrativa do abusador. Então, para a vítima conseguir sair desse ciclo de abuso é muito difícil, porque ela não se vê como vítima, É. né? Demora muitos anos, né? Tem uma pesquisa que foi feita com crianças que foram abusadas, mas por pais, né, ou líderes religiosos, e descobriram que essas pessoas só conseguem entender que elas foram vítimas aos 52 anos, né, uma média de 52 anos. Então, Sim. o abusador, né, é importante a gente frisar isso, que o abusador, ele manipula essa realidade e que faz a vítima acreditar no que ele tá falando a verdade. Então é muito difícil para ela sair, né? E a gente escuta muito isso, assim, esse julgamento da sociedade que diz assim, mas por que ela não saiu antes do Uhum, casamento, né? uhum. É porque ela não sabia que ela estava sendo abusada. Sim. E até as pesquisas também apontam isso, né? Que quando consiste um contexto de violência, é, principalmente quando ele se enquadra até no âmbito somente do gaslighting, né? O espiritual, é, ele é mais difícil de ser identificado pela vítima, né? Então isso faz com que, de fato, aumente, né, o tempo que essa vítima ela vai ser exposta a esse abuso, né? Uhum. Então Sim, muito bom. é um e isso que é muito preocupante, né? E eu acho que é o que gera mais desespero, digamos assim, em nós, né? Que essas informações, esse tipo de conhecimento, ele chegue para as pessoas, porque de fato é muito tempo. Você imagina desde criança você sofrer,
né, um abuso espiritual, né, psicológico, que é o nosso foco aqui, e só descobrir isso com 52 anos, né? Pensando no âmbito emocional, quanto de danos que você tem, assim, até do senso de identidade mesmo, né, de quem você é, né, de fato. Então, realmente, assim, né, é um tempo muito longo. Uhum. E também um dos mecanismos que o agressor ele usa, né, com a vítima, né, que o marido ou o parceiro ele usa é culpá-la, né? E você pode nos falar um pouco sobre como esse sentimento de culpa também faz a vítima permanecer nesse ciclo? Sim, eu vejo essa atribuição também à questão da insuficiência, né? Porque é como se, além dela não tá, ela fica nesse ciclo, né, da culpa e da insuficiência, então ela se vê é, nesse lugar de ter que suprir algo, né? Então, de fato, ela sempre vai, esse enfraquecimento de quem ela realmente vai acreditando, né, que ela é a culpada pela situação, que ela é que causa, né? Então, é, sei lá, porque ela não fez a comida do jeito que o marido gostou, ou um comportamento, né, que ela teve, ela precisa reparar isso, né? Ela precisa de fato reparar. E é esse enfraquecimento, né? Então, quanto mais exposta ela isso se intensifica muito mais, né? Então, é esse sentimento da culpa, ela vem distorcendo é, essa questão da capacidade dela se ver racionalizando esses fatos, né? E de fato ela colocar as coisas do jeito, da maneira como elas são, e não ela sendo o problema, né? Então isso vai perpetuando muito mais esse tempo, né? Então ela fica nesse ciclo constante, Uhum. né? E isso é uma das formas de silenciamento das vítimas, né? Colocar culpa, o gaslighting. Quais são as outras formas de silenciamento que você vê, assim? O isolamento social, Uhum, né? Também é, a vítima, continuando nessa linha de raciocínio, ela muitas vezes a gente percebe ela defendendo o abusador, né? uhum. Então, É tipo a uma síndrome de Estocolmo, né? sim, a gente tem esse isolamento social, então ela acaba se sentindo incompreendida também, e até com o próprio medo, né, do que essas relações podem gerar. A culpa, né, a vergonha a gente falou, o isolamento, ameaças, né, também, de maneira direta, né, ou mesmo de algo mais direto no sentido assim, eu vou te matar se você fizer isso, né, ou você vai ficar sem tal coisa. É, então, isso são maneiras de silenciamento, né? E até o descrédito, né? Ah, ninguém vai acreditar em você, né? Uhum. Isso são maneiras de silenciar e de fato, ela se enfraquecer e se manter nessa Sim. situação. Eu vejo muito ocorrendo com as minhas clientes, são as ameaças, né? Então, eu vou tirar o filho de você, né? Você vai ficar sem dinheiro, né? E muitas dessas mulheres são donas de casa, né? Então, o medo fica maior ainda de sair, né? Desse ciclo de abuso, assim. Então, e assim, para frisar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, a violência doméstica ela sempre vai começar com a violência psicológica, Isso. né? Ela não começa com agressão, o cara já não chega batendo na mulher, Uhum. né? Ele sempre vai ter a violência psicológica permeando todo esse relacionamento, né? Então, às vezes é só a violência psicológica, não tem agressão, não tem violência patrimonial, é só uma questão psicológica mesmo. Às vezes é violência psicológica misturada com violência patrimonial, misturada com Uhum. violência física, né? E em muitos casos chega ao feminicídio, né? Infelizmente. Então, mas por Sim. isso que a gente fala muito sobre a violência psicológica, porque é muito difícil de identificar,
sim, e está presente em todos os casos de abuso. sim. E a gente percebe realmente, assim, na maioria dos casos, é justamente não tem de imediato, né, uma agressão física. A gente percebe que essa agressão física, né, ou mesmo feminicídio, ele acontece muito depois desse próprio enfraquecimento mesmo, né? Uhum. Onde a vítima ela já está ali num contexto onde ela já não tem mais voz, ela já não consegue mais se impor, né? Ela já não tem mais noção é, do seu valor, né? Do respeito. Então, fica muito mais fácil, né? De acontecer, né? A violência psicológica, a violência física, sem que isso, de fato, coloque a pessoa na cadeia, né? Porque Uhum. a vítima já tá ali, totalmente refém dele, né? Sim, e isso que você falou é muito importante, que a vítima ela perde a voz, né? Então, de fato o agressor silencia a ponto da vítima não ter mais voz. Então, ela não pode criticar, não pode dizer que ela não tá gostando, ela não pode falar pra ninguém, né? Ela já não tem voz, assim, e isso é presente nas vítimas, assim, por isso é muito difícil denunciar casos de Uhum, abuso, né? Não é fácil de denunciar. sim. E eu queria te perguntar também, que eu tenho um público cristão, né? E muitas das minhas clientes são cristãs também, então eu tô tentando, assim, quebrar essa resistência no meio da igreja, a gente falar sobre violência doméstica, né? E eu vejo, assim, que né, tem uma estatística que fala que 48% das Sim. vítimas de violência doméstica são cristãs. Né? Então eu queria te perguntar assim, qual que é o papel da igreja na perpetuação e no silenciamento das vítimas de violência doméstica? Eu diria, em primeiro lugar, né, quando eu penso nisso, é a questão das pregações da submissão feminina como um valor absoluto, né? Então, como algo que é inegociável. E sobre o que de fato é a submissão, né? A maneira como isso é colocada. Porque a maneira como muitas vezes isso é colocada é como se a mulher ela realmente já não tivesse a voz, né? Então ela já começa ali, então ela já entende que ela nunca vai ter o poder de decidir nada e nem de participar disso, né? Então a gente já começa aí já vendo que isso já demonstra, né, um grande campo, né, fértil para que aconteça o abuso, assim, né? Então é onde a mulher ela acaba tendo, né, a submissão dela como papel de ter uma casa perfeita, né, filhos perfeitos e ela só é responsável por isso, né, de maneira muito até uma exigência muito pesada. E isso tudo se resume a isso, né? Então, mesmo que não seja tão claro nessa narrativa, como eu falei, de maneira tão nítida, mas são pequenas falas, né, que de fato encaram o papel da submissão reduzido a isso, né? Então eu diria que isso é um campo fértil, desencorajar o divórcio, né? Então essa ideia de que somente, né, quando há casos de traição o divórcio ele pode ser concedido. Então, isso também é uma maneira de potencializar, né, que uma vítima ela continue adoecendo, né, e sofrendo nesse ambiente. A orientação para ela orar, né, orar pelo marido, né, quando acontece alguma coisa, ou mesmo, né, a gente está falando muito de casamento, mas até mesmo por um líder, né, por uma amizade, pela mãe, pelo pai, né, sempre envolvendo a questão da busca por orar, mas não de talvez uma ajuda profissional, né, algo que é, realmente vai orientar e proteger também, né? Não que a oração não proteja, né? Mas nesse sentido, assim, de não realmente trazer a validação da gravidade e proteção para aquilo que está sendo colocado, né? E também essa preservação pela imagem da família, né? Então, existe essa proteção que é quase algo muito blindado, assim, né? De que
talvez até mesmo quando aconteça casos assim e vai ser relatado, é como se existisse o argumento assim, isso é perseguição, né? Satanás tá tentando acabar com a igreja, né? Tentando Uhum. acabar com a família. Então, esse tipo de fala, de fato, são esses campos férteis assim que eu vejo para que o abuso espiritual, psicológico, né, eles continuem acontecendo assim. Recentemente eu vi uma fala de um pastor dizendo que o casal pode brigar, tudo é permitido dentro do casamento. Pode tirar xícara um no outro, só que não pode trair. Quer dizer, tudo é permitido, você não pode trair, né? E se você trair, isso dá permissão para o divórcio, Uhum. né? E eu fiquei pensando assim, nossa, gente, esse é o tipo de gente que aconselha outras pessoas, que aconselha casais, porque se você é um líder e você está dizendo que tudo é permitido, só não pode trair, Uhum. só não pode o adultério, como assim, né? E em caso de abuso, se vem uma mulher e te fala, né, que o marido está abusando, então ela não pode se divorciar, isso vai ser desencorajado, né? Então, assim, essa descredibilização das vítimas de abuso é Uhum. algo que permeia a nossa sociedade e que a igreja, infelizmente, ainda não tem uma mente renovada para isso. Né? Ela traz para dentro, ela se apropria disso e ainda usa da fé para abusar ainda mais. Né? Então, por exemplo, um pastor desses ele tinha que ser denunciado junto com o agressor, porque essa fala, ele, assim, se presume-se que ele também deve abusar da mulher. Né? E Então, assim, levando também em consideração, né, Lucy, que esse próprio caso, né, de que se se eu sou vítima e vou até um pastor, né, expor o que está acontecendo, né, e ele tem esse tipo de fala, algo nesse sentido também, isso é uma violência, né, porque entra no campo de negligência, da própria invalidação, né, então isso já entra nesse contexto, né, então acaba que quando você fala, né, de estar junto, ele acaba se tornando cúmplice, sim, né, esse sim, com certeza. Ele se torna cúmplice, né? E não tem essa assim de, mas o sigilo no pastoreio. Não, porque se uma mulher ela está dizendo, ela está denunciando um pecado, né? Você precisa aconselhar ela de forma correta, né? Aconselhar ela a denunciar esse homem na delegacia, né? Você tem esse dever para com a sociedade, né? Então, a gente não pode colocar isso no campo do sigilo profissional, né? Uhum. E, E até também isso só reforça o porquê muitas pessoas acabam não denunciando, né? Porque pensa você na dor da pessoa, né, que tá nesse contexto de sofrimento. E ela, quando a gente pensa nesse dano, para ela ter coragem de buscar ajuda, ela precisou formular muito bem isso dentro dela. Não foi algo muito simples, né? Uma ação muito simples. Ela faz isso sentindo culpada, sentindo que está traindo, né, o marido, ou traindo essa pessoa que ela está indo falar do que aconteceu. E aí ela já tá com essa dor, né? E ela chega contando isso e existe esse tipo de resposta, isso é muito desastroso, né? Então, isso realmente assim faz com que os casos eles continuem muito encobertos, né? E a vítima ela sempre acabe estando nesse lugar de silenciamento. sim, e eu noto assim, né, nas vítimas cristãs de violência doméstica, é muito mais difícil de sair, Uhum. porque elas ainda carregam essa culpa de, ai, Deus odeia o divórcio, né, Deus não permite, é muito mais A mulher difícil. sabe, edifica a sua casa, né? Exatamente. Alguém comentou aqui dizendo que Deus odeia o divórcio e, na mesma medida, o abusador. Né? A violência de todas as formas. E sim, né? É bem isso. Deus odeia o divórcio e também odeia a violência doméstica, né? Sim, Então, as duas coisas podem ser certas, né? Uma não anula a outra. é. E é uma fala também que é muito comum,
que dá muita vazão, né, é a fala do que o casamento é uma cruz, né, que você precisa Uhum. carregar. E eles acabam colocando contextos realmente que uma briga se extrapola, né, do que é respeitoso, digamos assim, né? Dentro desse contexto de que casamento é algo difícil, né? De que é realmente algo que você precisa aceitar que casamento é difícil, né? Então, isso acontece, né? Então, isso é uma fala também muito presente, né? Que acaba usando, né, para que você tenha que permanecer no casamento. Sim. E até é engraçado, assim, eu sei que não é o tema, mas até mesmo a gente percebe que em casos que efetivamente existe uma traição, a mulher também acaba sendo aconselhada a perdoar, né? Uhum. Sim. Então a gente sempre acaba é, indo por essa linha mesmo, né? Sim, exatamente. E eu fico pensando, assim, por exemplo, no caso desse líder que falou, né, isso assim, né, que tudo é permitido, menos a traição. E eu fico pensando assim, o que que esse tipo de gente não sofre dentro dos seus casamentos, né? Porque eu fui aconselhada muito isso antes de eu casar, né? Que o casamento era sofrido e, assim, quase disseram pra eu não casar, né? E quando eu casei Uhum. com o Léo, eu vi que não era nada disso, assim, sabe? Óbvio que tem ali, né, as brigas às vezes, mas não dessa forma como Uhum. falaram, assim, né? Nunca que eu. Nossa, jogar xícara na, na cara do Léo, nunca isso, gente, isso é loucura. Ou sair, que nem esse pastor disse, você vai sair, você pode ir para casa dos seus pais, isso é permitido, só a traição é permitida. Eu disse, nossa, isso não tem cabimento, assim, né? As pessoas, nós já somos maduros o suficiente para conseguir resolver um conflito, né? Sem ter que sair de casa. E se você não está conseguindo resolver esse conflito, é que provavelmente, realmente, esse casamento já não está mais dando certo, né? Alguém não está cedendo ali, alguém Uhum. não tá entendendo. Então eu fico pensando assim, o que que esses líderes não sofrem, né, dentro do casamento e não perpetuam, né, com as esposas, as agressões, para aconselhar as pessoas isso, assim. Então isso que a gente está exposto como ovelhas dentro da igreja, assim, isso é perigosíssimo, né? Então eu vejo assim esse trabalho de falar às igrejas sobre violência doméstica como muito importante. É. E é um lugar que a gente pode pensar em todo o contexto cristão, né? Porque todo o contexto cristão ele tem essa tendência de olhar realmente, né? Como a gente falou, o casamento, né? Como esse algo, essa cruz que a gente precisa carregar. Então, nisso a gente deve aceitar tudo, né? E a mulher nessa figura de submissão, né? De ser sábia, né? De orar e perdoar o marido, né? Ou mesmo numa posição onde é o líder que acaba cometendo esse tipo de abuso, é, que a gente deve perdoar, né? Então, isso é algo que está há muitos anos, né? Isso vem sendo formado há muitos anos. Então, é realmente uma cultura, né? É um modo de pensar que é muito pecaminoso mesmo, né? Eu é, fico pensando, né, a respeito da opinião do próprio Deus, assim, em relação a uma atitude de ver um marido jogando a xícara, né, numa mulher ou de maneira para assustá-la e Deus achar, ah, não, isso é legal, né? Até aí tudo bem, né? Realmente não Sim. faz nenhum sentido. Uhum. E eu queria que você assim falasse um pouco então sobre quais são os aspectos assim e as estratégias, né, que podem então ajudar as vítimas a reconhecer e romper com esse ciclo de violência. Sim, sim. Deixa eu só ver aqui, porque eu anotei os pontos para eu não esquecer de falar Tá nada. bom. A gente vai conversando. Bom, eu acho que o primeiro e o mais importante é realmente consumir conteúdo sobre isso, né? Então, se informar o que que envolve, né, violência física, o que que envolve, porque violência física também não é só socos, né, espancamento, Fale um né? pouco sobre isso. É segurar
o braço, né? Uhum. Empurrar. Tem vários contextos, assim, né? O que que significa, né, uma violência psicológica? O que que é violência patrimonial, né? Que é algo que realmente, assim, acho que poucas pessoas de fato sabem. E é até algo muito comum no meio cristão, né? Porque o Uhum. homem fica responsável em suprir a casa Uhum. financeiramente e a mulher, ela fica mais alienada em relação a isso, né? É, então, acho que esse tipo de informação é o primeiro ponto, porque você vai começar a identificar e você vai começar a ter a convicção de que aquilo que estava acontecendo e que era confuso, né? É, e que te causava dor, de fato era algo errado, né? Então, essa validação, né? Acho que a psicoeducação sobre o assunto, ela vai começar a fazer esse movimento de validar, né? Então, você vai começar a ter um senso de julgamento melhor, né? E se proteger. O que é muito importante também é construir essa rede de apoio, né? Então, fazer terapias, né? Ter amigos onde você vai poder estar abrindo sobre o assunto e se fortalecendo nisso e criando uma rede de amparo seguro mesmo, né? Que vai muito contra a esse movimento do abusador de fazer com que a vítima fique só ali, né? Naquela relação para ela se tornar mais dependente, né? Então essa rede de apoio é muito importante porque isso vai dando força e encorajamento para, né, ela conseguir sair. O atendimento psicológico especializado, né? E esse planejamento, né? É muito importante ela ir construindo isso aos poucos, né? Sim, esse planejamento é muito importante, porque às vezes, por muitas vezes, né, na maioria das vezes, as vítimas não vão conseguir sair assim do casamento, porque tem aquela questão da violência patrimonial, né? Sim. Então, a mulher é dona de casa, o homem é o provedor, e aí como é que ela vai fazer? Ela não tem nem dinheiro para contratar um advogado, né? Uhum. Então, esse planejamento, né, esse apoio dos familiares, dos amigos, nesse tempo para essa vítima é muito Sim. importante. E até a gente pensar, eu já acompanhei um caso onde a vítima ela trabalhava, mas o marido ele pegava o salário, né? E Hum. mesmo que pensando, né, na questão da invalidação, mesmo que ela tenha ali um salário, ela tem aquele pensamento de que ela não vai dar conta, né? Então, esse planejamento, ele de fato vai dar mais segurança para que ela tenha esse fortalecimento também da capacidade dela de conseguir lidar, né, com o divórcio ou o rompimento ali. Sim. E agora que você estava falando, eu me lembrei daquele filme sobre violência doméstica que saiu ano passado. Agora eu não vou me lembrar o título em português, mas deu toda aquela treta lá com os atores, que um processou o outro. Ah, é aqui que É assim que acaba. acaba, uma coisa assim, né? É assim que acaba. E assim, não achei um bom filme sobre violência doméstica, mas teve Não. uma parte ali que eu gostei muito, foi quando eles mostraram a manipulação e o gaslighting que ele exercia sobre ela. Isso. Porque por várias vezes ele agrediu ela, né? Tipo, de agredir fisicamente, de dar soco, de empurrar ela da escada. Mas ela não tinha entendido que era violência doméstica, porque ele sempre culpava alguma outra coisa, né? Ele, de fato, Sim. fazia um gaslighting, né? Ele E distorcia, né? Falava que ela tropeçou da escada, né? E ela É, começou ela acreditou naquilo, né? Até que quando ela conseguiu romper o ciclo de abuso, ela começou a se ver como vítima, que ela via que que ele de fato tinha batido nela. sim. E isso é muito importante, assim, eu achei muito interessante desse filme, é porque ele não mostra uma agressão física da maneira como a gente imagina que é num contexto de validação, né? Porque a gente percebe que é quando a mulher ela fica desfigurada, Uhum. né? Aquele tipo de agressão onde ela fica com o rosto inchado, tem ou algum com facas, né? Alguma coisa bem Sim. bem violenta mesmo, assim, né?
com marcas bem pontuais, assim, fisicamente. Ali ele mostra empurrões, né? E mostra aquela questão do forno. São coisas que é muito no impulso ali, né? E que não causa esses ferimentos, assim, né? Que realmente é o que a gente acaba associando para invalidar, né? Para validar um abuso, né? E isso é até indo na sua pergunta também, que é um ponto que eu esqueci de falar, até mesmo a gente que não está num contexto, né, numa relação, seja espiritual, ou num casamento abusiva, é importante a gente ter esse conhecimento, porque pode ser que uma pessoa que esteja Sim, próxima a gente esteja passando sim, por isso. Então, para que quando isso chegue a nós, esse tipo de informação, a gente não contribua, né, com o abuso e acabe negligenciando e invalidando aquele sofrimento, né? É, uma fala que uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu acompanhava é que quando ela foi até uma outra igreja buscar novamente ajuda, porque na outra ela não teve, ela ouviu a fala assim: ah, mas do jeito que você fala, eu achei que ele te espancava todos os dias, né? E se tratava de um casamento que existia muito mais contexto de violência psicológica do que física, né? As físicas eram mais sutis dessa maneira, né? Então, eram agarrões, empurrões. Então você pensa, né? Novamente, né? Essa vítima indo abrir e esse tipo de falta de conhecimento dessa pessoa em dizer que abuso é quando o marido, né? Ou uma autoridade espanca a pessoa todo dia, né? Ou comete um ato sexual, né? Então, é importante também que, mesmo que você não se identifique com o tema na sua vivência, né? Que você tenha vivido com seu pai, com a sua mãe, em qualquer outra situação, é importante que você tenha conhecimento sobre o assunto, porque é, pode ser que uma pessoa do seu lado esteja consumindo esse conteúdo e ela perceba que ela foi vítima e ela vá abrir com você, né? E você seja esse suporte mesmo para ela. sim. E isso não acontece, não ocorre só dentro das igrejas, né? Mas muito nas delegacias, na sociedade em geral, Sim. né? Assim, na verdade, os piores abusadores são esses que não deixam a marca, né? Ou que fazem esses pequenos gestos de agressão que não vai deixar a marca. Esses são os mais narcisistas, mais abusadores, porque eles sabem que vai ficar muito difícil para a mulher provar isso, né? E E na vai delegacia. tendo, né, a vítima mais nessa situação. Então, isso é um ponto que isso é muito importante, assim. Acho que se eu pudesse botar em caixa alta, assim, é, que quem abusa, eles têm esse tipo de conhecimento de que se eles é, fizerem uma agressão muito pontual, assim, né, de fato não vai ter questionamento, né? Então, essas agressões mais sutis, né, elas de fato fazem com que ele continue, né, cometendo os abusos e isso inflamando o ego dele, né? É, e a vítima continue sob o controle dele. Né? Então é totalmente intencional isso, né? Não é que ele é bonzinho e tem problema com autocontrole, né? Uhum, exatamente. E a gente vê muito isso assim nas delegacias. Na verdade, a vítima na delegacia pode estar esfaqueada. E olha, mesmo assim é difícil, Uhum. sabe? Então imagina você provar uma violência psicológica ou um empurrão, alguma coisa que quase nem deixou marcas. É muito difícil. Se essa vítima não vai para a delegacia com o advogado, olha lá, ela vai ser mais ser vitimizada. Essa tem sido a minha experiência nas delegacias aqui da região do interior de São Paulo. Né? Eu sei que tem algumas delegacias que têm, delegacias da mulher, né? Que tem delegada mulher e que as coisas são diferentes, mas assim, eu já peguei delegadas mulheres que são, assim, igualmente horríveis. Então é algo assim que realmente a gente fala desse assunto porque a vítima ela tá sozinha nessa luta, né? Então é importante, né? E esse é o próximo tópico que eu queria trazer também, né? Como a sociedade pode aumentar essa conscientização, né? Sobre
a violência psicológica, sobre essas pequenas coisas, porque eu sei que todo mundo, assim, ninguém vai ninguém é a favor da agressão física, né? Se a gente Uhum. falar que, nossa, ele me Assexual, né? espancou, mas dessa questão psicológica do gaslighting, das pequenas agressões físicas que ninguém vê, né? Dessa coisa assim de, mas essa é a personalidade dele, ele se passou, ele tem um problema de ira, né? Então, como que a gente pode aumentar essa conscientização? De fato é muito difícil mesmo, porque é, até mesmo percebendo, né, hoje, né, com esse boom de diagnósticos, né, a gente percebe, por exemplo, o TDAH, né? O TDAH, ele é muito marcado por essa dificuldade no controle inibitório, né? Então, o que que é isso? É você conseguir se controlar, né? Então, muitos usam isso como um argumento para, eu fiz isso porque eu sou TDAH, né? Então, eu acredito que tem muito a ver realmente com a conscientização, né? E até mesmo essa própria autoanálise, assim, porque será que eu não estou normalizando isso porque eu também faço isso? Eu não tenho feito isso com as minhas amizades, com os meus relacionamentos, né? Porque, é, de fato, se a gente não consegue ter essa sensibilidade, né? Com os danos, né? Principalmente depois de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Com os danos de uma pessoa que sequentemente assim, muito invalidada, né? Os danos que isso tem na vida dela, o impacto que isso tem, né? Eu não vi nenhuma pesquisa sobre isso, né? Mas quando a gente fala sobre estresse pós-traumático, a gente está associando, é muito que as vítimas têm essa fala, né? Viver nesse estado de alerta é como um soldado, né, que chegou da guerra. Ele vive nesse estado de alerta de como que o inimigo vai chegar a qualquer momento, né? Então, como essa pessoa vai chegar para ela? Então, é, ela vai estar bem-humorada, né? Ela vai estar agressiva. Então, se a gente não consegue entender e até compactuar o temperamento dele e não olhar para essa dor, de fato é algo que a gente compactua mesmo com essa mentalidade de normalizar esse tipo de coisa, justificando um diagnóstico, uma personalidade. E isso faz com que, de fato, a pessoa que é o abusador não tenha essa consciência, né? Porque se tem alguém dizendo que é porque ele é explosivo, então tá tudo bem ser assim, né? Tá tudo bem ele não se responsabilizar pelo temperamento dele, né? Então, eu acho que tem a ver com realmente, assim, esse conhecimento e essa autoanálise mesmo de como a gente se porta diante dessas situações, né? Eu já ouvi assim, né, de pessoas que passaram por violência doméstica, de ter essa violência psicológica do cara sempre humilhar, né, fazer piadinha degradante, mas arte do como zoeira, não, mas ele tá só brincando, né? É, E então é esse tipo de sociedade que a gente tá, que parece que você não pode falar dos seus limites e dizer para as pessoas respeitar os seus limites. Né? E você até fez um post muito bom, né, esses dias atrás sobre agora tudo é abuso, né? Porque tem muitas pessoas que estão falando que isso é só militância, isso ou é coisa de esquerdista, ou é mimizento, né? Mas sim, muitas coisas são abusos quando você está extrapolando de modo sistemático uhum. os limites de uma pessoa e você não consegue se responsabilizar por isso, você não consegue pedir desculpas e mudar, isso é uma atitude abusiva. Sim. E a gente pode até entrar no bullying, né? Porque se esse tipo de brincadeira, ele se enquadra dentro do bullying. O bullying é um tipo de abuso psicológico, né? E que tem danos, né? Tanto que a gente tem hoje realmente. É, até aconteceu em Montemor, né? De um aluno que foi invadir uma escola. Então, quando a gente vê esse tipo de casos que acontecem em uma atitude extrema, a gente vê que tem casos de bullying por trás, né?
Então, é óbvio que não justifica a atitude dele, mas a gente tá falando de uma dor, né? De um sofrimento. O próprio, né? O filme que. O filme não. A minissérie que agora tá em alta, né? É a série Adolescentes, e ela aborda nitidamente isso, assim, né? E o que mais me impactou na série é justamente esse ponto que a gente está tratando agora, dessa normalização do comportamento do sexo masculino de como fala com uma mulher, né? Porque o pai, ele tem ali, não mostra nitidamente ele agredindo a mãe, mas ele sempre grita muito, né? Ele é muito explosivo. E tem até uma cena onde a mãe fica um pouco acuada, ela fala, tá, não, tudo bem, eu vou fazer o café, Uhum. sabe? E a gente vê, tem uma cena, né, do menino agindo assim com a psicóloga. Então, ela traz muito essa crítica, né, de uma maneira muito sutil, assim, mas desse comportamento, né, do bullying, né, do abuso psicológico, né? Então, tudo ali se dá pelo abuso psicológico feito ali. Então, Uhum. é, essa normalização que para mim assim é um pouco assustador assim de ver, porque é muito contrário a uma empatia, né? Sim, exatamente. Você pode talvez não se identificar com a dor da pessoa, mas você pode ter compaixão, né? E você pode acolher ela nessa dor, né? E ouvir, ter uma escutativa, né? Mas algo também que você citou sobre os filhos, né? E eu sempre falo que a violência doméstica, ela não afeta só a mulher, né? Mas também os filhos. Porque os filhos, eles crescem dentro do ambiente que é completamente abusivo, né? E ver o pai tratando a Sim, mãe daquele jeito. Assim, muitos aprendem a ser violentos dessa forma, é, né? Então, é um legado que você está deixando para suas crianças que não é bom. exatamente. E a gente tem essas linhas assim, né? A criança ela começa a reproduzir ou ela acaba desenvolvendo também medos e tensões, né? Então, quando o pai chega no ambiente, né, ela já corre e vai fazer uma outra coisa, né? É, ou mesmo é, questionamentos, né? Do que o papai grita sempre com você. Então, mesmo que às vezes isso não aconteça, né, uma violência diretamente com a criança, mas indiretamente ocorre, porque ela está sendo exposta ali e justamente, né, quando a gente pensa no desenvolvimento saudável, né, para uma criança, mas também, né, até fazendo um parênteses, para a mulher, né, mas principalmente falando nesse ambiente de desenvolvimento infantil e adolescente, um dos principais pontos para essa criança se desenvolver saudável é justamente esse lar seguro, né? Uhum, Então, como que ela tem um lar seguro se o pai ele age com essa força no tom de voz, né? Com a mãe, né? Então, uhum. a gente já supõe aí que as consequências podem ser inúmeras, né? Sim. Ou essas crianças vão crescer com algum transtorno, algum problema de identidade, ou vão Normalmente já até replicar, apresentam assim ansiedade já de sim, criança. ou vão replicar esse tipo de comportamento, né, no futuro. Né? Sim, Nem todas as crianças que passam por isso se tornam abusadores, é claro que não. Aliás, muitos veem isso e correm longe, assim, né? Eu não quero ser assim para mulher nenhuma. Mas também tem muitos que viram abusadores, né? Porque viram o pai fazer. sim, sim. E é muito importante também quando a gente tem um contexto de uma mãe que está nessa situação, a gente precisa ajudar muito ela a se posicionar até que ela esteja saindo dessa situação, né? Que ela consiga sair desse contexto, mas fortalecer ela para ter uma defesa diante dos filhos, assim, porque
algumas leituras, né, que eu fiz, principalmente de entrevista com filhos que tiveram nessa condição, o que foi muito primordial é eles olharem a mãe, né? E aí a gente fica pensando, né, da onde ela tira a força para isso, mas dela ser, pelo menos ela ser essa figura de proteção, né? Dela não ser conivente ali e não ter essa atitude, assim, porque é, isso é muito impactante negativamente para a criança, assim. Então, minha mãe, ela vê até a situação e ela não faz nada, né? Então, é preciso de um trabalho realmente, assim, é muito mais complexo, né? Uhum. Não é algo muito simples. Ah, eu vou identificar e vou sair, né? Não é isso que eu quero. Tem todo um emocional que foi uma pessoa que foi totalmente destruída, uma família que foi totalmente destruída e que isso precisa ser restabelecido, Uhum. né? É um trabalho difícil. Mas a gente vai encerrando por aqui. Eu queria, assim, né? Se tem mais alguém, assim, tem uma pergunta, porque uma pessoa fez uma pergunta para mim lá no Instagram, e eu acho interessante a gente trazer aqui sobre a questão do gaslighting, Uhum. né? Que foi um tema bem falado aqui na nossa live. Que ela perguntou, assim, se a questão de fazer assim, de dizer assim, o agressor vai falar, mas você não vê as coisas boas que eu faço, né? Você só tá criticando. Vamos olhar o lado bom das coisas, Sim. né? Vamos falar das coisas boas que aconteceram, Uhum. né? E ela perguntou, isso é uma forma de gaslighting? Com certeza. Com certeza, porque a gente já antecipa que ela foi questionar alguma atitude, alguma coisa, né? E aí essa pessoa ela traz, mas você não vê que eu fiz isso, né? E muitas vezes eu assisti uns cortes, assim, eu quero até assistir, é um documentário ou um filme brasileiro, assim, que fala de um relacionamento bem tóxico, assim, e o rapaz na cena, ele tá gritando, comemorando que tava indo pra praia. Ele acorda, vamos pra praia. Começa a sacudir ela, assim, sabe? Umas agressões muito sutis. E ela tá acordando ainda. E ele, você não tá feliz? Olha o que eu tô fazendo por você. Eu tô indo pra praia, né? Só que isso era um desejo dele. Né? Então, muitas vezes nessa situação de agradecimento, era algo que nem foi importante para essa pessoa, não era algo que ela considera algo bom. Ai, mas você não vê que eu pago as contas da casa? Tudo bem, né? Mas você decidiu casar e isso implica que a gente tem as despesas e essas despesas precisam ser pagas, né? Isso você não está fazendo um favor para mim, né? Então, com certeza, isso entra num líder espiritual também, né? Ah, mas eu tô sempre disponível para você. Mas quando tá disponível, ele tá disponível de uma maneira autoritária, determinando o que essa pessoa tem que fazer, ou que ela não é espiritual o suficiente, né? E por isso ela tem aquelas crises. É, Então, isso com certeza se entra num contexto de abuso psicológico, sim. E sem contar que é um completo desrespeito à vítima, né? Ela vir confrontar uma atitude sua e você querer falar das coisas boas que você fez. Uhum. É um completo desrespeito, né? E é uma falta de Invalidação, compreensão né? tremenda. Total invalidação, Isso. assim. Então, quer dizer, porque eu fiz isso, você tem que aceitar, Uhum. né? É. Que isso aqui que eu fiz de errado. Então, Uhum. tá equilibrado, né? Uma balança, mas, né? É uma forma de silenciamento também, né? Sim. E aí, como você recebe isso, né? Como a vítima recebe isso? Poxa, realmente, eu sou muito ingrata. A pessoa me ajudou realmente aquela vez, Uhum. né? E muitos, quem tem realmente um perfil abusador, eles acabam usando realmente dessas ajudas para dominar, né? E para jogar na cara mesmo nessas situações, né? Então não é uma ajuda realmente interessado no melhor para aquela pessoa, é uma ajuda com o intuito de ser uma arma para manipulação, né? Isso sem contar que nos casos de violência doméstica ocorre também muito
ocorre em todos os casos no ciclo de abuso, né? Depois que ele agride, vai ter a fase da lua de mel, né? Então, Uhum. ele volta arrependido, chora, eu vou mudar, né? Paga Faz várias promessas, coisas, né? faz várias coisas, dá presente, tudo, e aí depois ele volta a fazer, né? E esse é o ciclo do abuso. E aí depois ele vai usar, mas olha, eu te dei aquele presente, eu fiz não sei o quê, eu fiz, Uhum. né? E ele nunca muda. Então, na verdade, não são as coisas boas que ele faz, né? Uhum. Mas a questão, ele tá mudando as atitudes ruins dele ou não, né? E É. esse é o ponto do abuso. E é muito triste a gente pensar na redução, né, de valor dessa pessoa a ponto de que um presente vale a dignidade dela, né, o respeito dela. Então, ela olhar para isso, né, uma compra do mês, uma casa que você mora, é praticamente um sentimento de como se estivesse se prostituindo, né? Uhum, Porque não existe esse respeito, né? O que existe são favores, né? uhum. É como se você pagasse para sobreviver e a pessoa estivesse fazendo um favor para você mesmo, né? E outra é que um arrependimento sem mudança não é Não, arrependimento, né? não. E é muito complexo mesmo a transformação de uma pessoa que tem um perfil abusivo. Ela demora, né? Ela é longa. Demora porque, primeiro, que ela não tem esse reconhecimento, assim, né? Ela não tem. é, ela realmente normaliza, porque provavelmente, né, o que você falou, a gente pode olhar os históricos de pessoas que têm esse comportamento, elas vêm de contextos familiares abusivos, assim. Então é algo totalmente normal, né, para elas esse tipo de comportamento. Então, para elas realmente entenderem isso, né? E aí que entra o contexto, né? Porque ela já teve toda uma criação ali num lar abusivo, ela pode ter sido abusada sexualmente, ou mesmo uma criação muito violenta dos pais, né? De muito autoritarismo, e ela reproduz isso no casamento, e aí falando no contexto da igreja, né? E a esposa vai denunciar, e aí um líder vem e fala que a esposa está exagerando. Então isso só perpetua mesmo para que a pessoa não compreenda a gravidade, né? O impacto daquelas atitudes, né? Que ela está fazendo. Então, quando isso a sociedade nesse sentido, né? Que foi sua última pergunta, ela acaba realmente validando o abusador, né? E Sim. invalidando a vida. Ela faz uma revitimização, né? Mas foi muito bom, né, essa live, esclareceu muitas coisas. E eu queria te agradecer, Rafa, por você tirar seu tempo para vir, né, falar. Você tem filhos, né? Uma mãe que trabalha. Mas muito obrigada, foi muito, Ah, muito esclarecedor. muito bom, Eu gostei muito. que bom. E é isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer o convite, né, pela live. Espero poder ter ajudado, né, algumas informações. E é isso. Então tá, gente. Até mais. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau, gente.